Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e nesse vídeo vamos estudar área de polígonos. Então pessoal, aqui temos um retângulo, que é uma figura plana, e temos aqui, esta parte do retângulo recebe o nome de base, representado pela letra B. E esta parte, a altura, representado pela letra H. E para calcular a área do retângulo, é necessário multiplicar a medida da base pela medida da altura. Aqui temos um exemplo. Temos aqui um retângulo e a base desse retângulo, 5 metros, e a altura, 3 metros. Para calcular a área, vamos fazer o seguinte. Área é base vezes altura. Área é igual a base, 5 metros, vezes a altura, 3 metros. A área é igual 5 vezes 3, 15. Unidade de medida, metros ao quadrado, porque estamos tratando de área. Agora vamos aprender a calcular a área de uma outra figura plana, o quadrado. Aqui temos a figura plana quadrado. O quadrado, os lados são todos iguais. O mesmo valor desse lado é o valor desse lado e desse lado também. Para calcular a área do quadrado, eu vou pegar e resolver o valor do lado do quadrado elevado ao quadrado. Para compreendermos melhor, vamos fazer aqui um exemplo. Observe que o lado desse quadrado mede 3 metros. Então, eu sei que os outros lados também medem 3 metros. A área, é preciso colocar o valor do lado elevado ao quadrado. A área é igual. O lado mede 3, então fica assim. 3 ao quadrado, a área é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. A área é igual a 9. Unidade de medida, metros. 9 metros ao quadrado. É importante lembrar que o quadrado também é um retângulo, pois ele possui as mesmas características do retângulo. Então, é possível calcular a área do quadrado multiplicando base por altura, mas observe que a base e a altura possuem o mesmo valor. Agora vamos aprender a calcular a área do paralelogramo. Então, pessoal, aqui temos um paralelogramo. Observe que, se a gente pegar esta parte do paralelogramo e deslocar para cá, como foi feito aqui nesta figura, deslocou esta parte para cá, formam um retângulo. E como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, no paralelogramo, a mesma coisa. A área é igual a base vezes altura. Aqui temos um exemplo para que a gente calcule a área desse paralelogramo. Observe que a base do paralelogramo é igual a 5 metros e a altura é igual a 3 metros. Para calcular a área é muito simples. A área é igual a base vezes altura. A área é igual, quem é a base? 5. 5 vezes a altura, que é quanto? 3. Então, temos que a área é igual a 15, unidade de medida, metros ao quadrado. Ao quadrado porque estamos tratando de área. Agora vamos aprender a calcular a área de um triângulo. Então, pessoal, temos aqui um triângulo. Observe que temos aqui o lado AB, BC, CA. Temos aqui o B minúsculo, que representa a base, e a distância desse ponto até o ponto A é a altura. E para calcular a área de um triângulo, é necessário fazer o seguinte: multiplicar o valor da base pela altura e dividir por 2. Então, vamos fazer um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Temos aqui um triângulo em que a base mede 3 metros, a altura 2 metros e vamos calcular a área desse triângulo. Para calcular a área, não esqueçam que é necessário multiplicar a base
pela altura e dividir por 2. Então, temos que a área é igual a base 3 vezes a altura 2 dividido por 2. Então, temos que a área é igual a 3 vezes 2, 6, dividido por 2. A área é igual a 6 dividido por 2 é igual a 3. Unidade de medida, metros ao quadrado. Agora, pessoal, vamos aprender a calcular a área de um triângulo quando a gente conhece as medidas dos lados do triângulo. Para calcular, é preciso utilizar a fórmula de Heron, que diz o seguinte, que a área é igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. E o semiperímetro do triângulo é calculado da seguinte forma, somando os valores dos 3 lados do triângulo e dividindo o resultado por 2. Aqui temos o triângulo e as medidas dos lados 7, 8 e 5. E vamos calcular primeiro quem é o semiperímetro. P é igual, é a soma dos lados. Então vamos lá, 7 mais 5 mais 8. Vamos dividir tudo por 2. Somando 7 mais 5 mais 8 é igual a 20. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, temos aqui o valor do semiperímetro. Agora, vamos calcular a área utilizando a forma de Heron, que é a raiz quadrada do semiperímetro que acabamos de encontrar, que é 10, multiplicado por 10 menos o lado A, pode ser qualquer um dos lados. Então, vamos colocar 10 menos 8. Agora, 10 menos o outro lado, que é 7. 10 novamente, menos o outro lado, que é 5. Então, temos que a área é igual a 10 vezes 10 menos 8, 2. 10 menos 7 é igual a 3. E 10 menos 5 é igual a 5. Temos o seguinte, que a área é igual. 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5, então vamos colocar aqui 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 10. Vezes 2, vezes 3, vezes 5. Observe, quando temos dois valores iguais, podemos tirar da raiz quadrada. 2 e 2, então vamos colocar fora da raiz. Temos também 5, 5, então podemos colocar vezes 5 aqui fora da raiz. E agora colocamos raiz de 3, porque só tem um 3 dentro da raiz. Então, o resultado, temos que a área é igual. 2 vezes 5, 10. Raiz de 3. A unidade de medida é metros, então metros ao quadrado. Aqui temos o triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui aqui um ângulo de 90 graus. E para calcular a sua área, vamos multiplicar o valor da base, ou seja, a medida da base, pela medida da altura, que aqui está representado pela letra C. Então, vamos multiplicar esses dois valores e dividir por 2. Temos aqui um exemplo e vamos calcular a área, que é justamente o valor da base, que é 3, vezes o valor da altura, que é 15, dividido por 2. Então, temos que a área é igual a 3 vezes 15, 45. Dividido por 2, então a área é igual a 22,5. Unidade de medida, centímetros. Então, centímetros ao quadrado, porque estamos tratando de área. Agora vamos aprender como calcular a área de um triângulo equilátero. Temos aqui um triângulo equilátero, que é justamente aquele triângulo que todos os lados têm a mesma medida e os ângulos também são congruentes. Então, observe aqui, ó, esse lado é A, esse lado é A, e esse lado também é igual a A. Para calcular a área desse tipo de triângulo, você precisa fazer o seguinte,
pegar o valor do lado do triângulo elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Aqui temos um exemplo, temos aqui um triângulo em que o lado mede 3 centímetros, isso significa que este também é 3 centímetros, e esse outro lado também 3 centímetros, pois trata-se de um triângulo equilátero. Para calcular a área, vamos pegar o valor do lado, que é 3 elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, e vamos dividir o resultado por 4. Então, temos que o lado é igual a 3 ao quadrado, 9. 9 raiz de 3 dividido por 4. Unidade de medida, centímetros. Como estamos tratando de área, centímetros ao quadrado. Agora vamos aprender a como calcular a área de um losango. Aqui temos o losango, que é uma figura geométrica plana, e observe que aqui temos a diagonal maior e aqui temos a diagonal menor. Para calcular a área do losango, é necessário multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e o resultado deve ser dividido por 2. No exemplo, temos que a diagonal maior mede 10 metros e a diagonal menor mede 5 metros. Então, para calcular a área, precisamos fazer o seguinte: multiplicar a diagonal maior, que é 10, pela diagonal menor, que é 5, e dividir o resultado por 2. Então, temos que a área é igual a 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2. A área é igual a 25 metros ao quadrado. Agora vamos aprender como calcular a área de um trapézio. Aqui temos o trapézio, que é uma figura geométrica plana, mas o que é importante observar para calcular a área de um trapézio? É que ele possui aqui uma base maior, representada por B maiúsculo, e uma base menor, representada por B minúsculo. Há também uma altura, representada pela letra H. E para calcular a área de um trapézio, é necessário fazer o seguinte: somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e depois o resultado deve ser dividido por 2. Então, temos aqui o trapézio em que a base maior mede 10 metros, a base menor 5 metros e a altura 10 metros. Agora vamos calcular a área. A área é igual à base maior, que é 10, mais a base menor, que é 5. Agora vamos multiplicar pela altura, que é 10, e vamos dividir por 2. Então, temos que a área é igual a 10 mais 5, 15, vezes 10, que é a altura, e vamos dividir aqui por 2. A área é igual a 15 vezes 10, 150, dividido por 2. Então, temos que a área é igual a 75, a unidade medida, metros. Então, temos o seguinte: 75 metros ao quadrado. Ao quadrado porque estamos trabalhando com área. Então, pessoal, estamos terminando agora nossa aula sobre área de polígonos. Na próxima aula, vamos responder algumas questões sobre área de polígonos. Então, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Compartilhe essa aula e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.